Imagine um homem encostado numa fogueira tentando se esconder no meio de uma multidão. Horas antes, ele tinha jurado, olhando nos olhos do próprio Deus: ainda que eu tenha que morrer contigo, eu jamais vou te negar. Aí uma serva se aproxima e fala: Ei, peraí, você não era aquele homem? Aquele que andava com Jesus? E o cara que jurou lealdade até a morte nega. E depois nega de novo. E depois nega uma terceira vez. Só que dessa vez gritando, xingando, jurando que nem conhece o nome de Jesus. E nesse instante, o galo canta. E o homem que se achava forte demais para falhar cai no chão e chora feito criança. E esse homem era Pedro. Hoje a igreja o chama de São Pedro, o primeiro papa. E o motivo dele ter negado Jesus não foi falta de fé. O apóstolo mais confiante de todos foi exatamente o que caiu mais rápido. Confiança demais em si mesmo tem nome, e é soberba. Você provavelmente acha que seu problema é falta de autoestima, medo de errar, insegurança. Mas o problema real quase sempre é o oposto. Uma certeza excessiva de que você está certo, que já é bom o suficiente, que não precisa da ajuda de ninguém, que a sua racionalidade já basta, que nem a ajuda de Deus é necessária. Você pode não pensar assim diretamente, mas eu duvido que você inclua ele em todas as suas decisões. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar por que a soberba é chamada pelos padres da igreja da rainha de todos os vícios. E por que ela é o único pecado que ninguém confessa. Porque ninguém consegue ver ela em si mesmo. O padre Paulo Ricardo, que passa horas no confessionário, disse algo direto. Todo mundo confessa, ou pelo menos quase todo mundo confessa o pecado da luxúria, da gula, da preguiça. Mas e a soberba? É raríssimo. E olha que interessante, esse é exatamente o pecado que está por trás de todos os outros. São Gregório Magno já dizia isso há mais de 1000 anos. A soberba nem é só mais um pecado capital, ela é a cabeça de todos eles, é a raiz de onde os outros seis nascem. Pensa comigo, quando você vê alguém preso na luxúria, ou destruído pela bebida, ou afundado em dívida, mesmo que não tenha fé, sente pena. Pelo menos pensa, coitado, tá preso ali, tá preso naquilo, tá usando isso. Agora, quando foi que alguém sentiu pena de uma pessoa orgulhosa? Determinada, cheia de convicção, que nunca muda de ideia, sabe? Na verdade, a gente costuma admirar esse tipo de pessoa. Aquele ali sabe o que quer, tem opinião forte. Ninguém sente pena do soberbo, porque a cultura inteira aplaude ele. E é exatamente por isso que a soberba é o pecado mais perigoso. Ela se disfarça de virtude. A soberba não é aquele estereótipo de nariz empinado, gente que se acha melhor porque tem dinheiro ou diploma. Isso é só capa. A soberba, no fundo, é uma opinião maior do que convém sobre si mesmo. São Paulo escreve isso para os romanos. Não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto. Traduzindo, a soberba é qualquer momento em que você se acha o critério final do que é certo e errado, em vez de se colocar diante de algo maior que você. São José Maria Escrivá, no livro Suco, deixa uma lista de sinais de falta de humildade. Preste atenção e veja qual bate com você. Primeira, dar sua opinião sem que te pedirem ou sem que a situação precise. Segundo, nunca conseguir aceitar que os dons que você tem foram emprestados, não conquistados sozinhos. Terceiro, se citar com exemplo o tempo todo nas conversas. Quarto, ficar incomodado quando alguém te corrige e logo pensar coisas como essa pessoa não me entende. Quinto, doer quando a outra pessoa é mais elogiada, mais reconhecida, mais admirada que você. Sexto, se fazer de vítima em vez de simplesmente pedir desculpas. Se pelo menos três baterem, calma. Você não é um monstro. Você é só um ser humano e todo mundo carrega essa erva daninha. E aqui vem a parte mais sutil de tudo. Imagine duas carroças. Uma cheia de vício, luxúria, avareza, preguiça, tudo isso. Mas quem puxa essa carroça é um burrinho chamado humildade. Aquela carroça cheia de lixo vai para o céu, porque a humildade transforma o vício em ponto de partida para a graça. Agora imagine a outra carroça, cheia de virtudes mais bonitas que existem: castidade, generosidade, mansidão. Só que quem puxa ela é um burrinho chamado orgulho. Essa carroça, cheia de virtude, vai para o inferno, porque o orgulho transforma até o bem que você faz em munição para o seu próprio ego. Foi exatamente isso que aconteceu com Lúcifer. Ele não tinha pecado de luxúria, gula, avareza. O pecado dele foi uma única frase: non serviam, eu não vou servir. Tem uma frase de Boécio que resume isso: enquanto todos os outros vícios fogem de Deus, somente a soberba enfrenta Deus. Quando você cai em luxúria, gula ou avareza, você está fugindo de Deus, atrás de algum prazer, algum conforto, alguma segurança, mas continua sendo uma fuga.
A soberba é diferente, ela não foge, ela encara Deus e diz: eu sei melhor do que você o que é bom para mim. Jesus conta uma parábola sobre dois filhos. O pai pede para os dois trabalharem na vinha. Um fala: não vou, mas depois se arrepende e vai. O outro fala: vou sim, pai, mas nunca foi e nunca vai. E Jesus, olhando para os líderes religiosos da época, gente extremamente correta por fora, solta a frase mais dura do evangelho inteiro: os cobradores de impostos desonestos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Não porque o pecado deles era menor, mas porque eles souberam dizer: eu errei. E os líderes religiosos soberbos nunca conseguiram. Santa Maria Madalena, que era prostituta, é lembrada pela tradição como a primeira no coro das virgens no céu. São Mateus, cobrador desonesto, é apóstolo, mas não existe um único santo em 2000 anos de igreja que não tenha se arrependido do próprio orgulho. Deus chamou Nicodemos para ser seu apóstolo, mas o mesmo não conseguiu, mesmo o reconhecendo. Enquanto que Mateus, um cobrador de impostos, que perante o mundo era para ser o pior dos homens, não pensou duas vezes. E se pensou, não importa, porque ele seguiu a Cristo. Frei Gilson resume isso de um jeito simples. Soberba é estar cheio de si, e humildade é se esvaziar para ficar cheio dele. São Paulo escreve isso na carta aos Gálatas: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Essa é literalmente a definição prática de humildade. A soberba está presente em nossas vidas de diversas formas. Quer ver? Você está numa discussão, sabe que talvez esteja errado, mas continua argumentando só para me perder. A discussão já não é sobre a verdade, é sobre não admitir a derrota. Ou até mesmo se alguém te elogia, você responde: ah, não foi nada, qualquer um faria. Parece até humildade, mas às vezes é o contrário. Você quer que a pessoa insista, te elogie de novo, com mais força. Às vezes, até quando alguém erra, tu enxerga na hora. Mas quando você erra, sempre tem uma explicação. Ah, é o trânsito, tô cansado, a pessoa me tirou do sério. A culpa nunca é sua de verdade. Claro que você não precisa se achar um verme, um derrotado. Você só precisa parar de se achar o centro do universo. A palavra humildade vem do latim, humus, que significa terra. E isso tem duplo sentido. Primeiro, a gente reconhece que veio do pó e volta para o pó. Segundo e mais importante, a terra sozinha não produz nada. Ela precisa de semente, de água, de sol. Ninguém planta nada sem depender de algo fora dela. Humildade é exatamente isso. Reconhecer que tudo de bom que você tem veio de fora. Não foi mérito seu sozinho. Humildade não é achar que você não vale nada. É parar de achar que você se fez sozinho. Voltando para o nosso apóstolo do começo, depois de negar Jesus 3 vezes, Pedro podia ter desistido de vez. Vergonha, culpa, orgulho ferido demais para continuar. Mas ele fez o oposto do orgulho. Ele chorou, admitiu a queda e voltou. E foi exatamente esse homem que falhou publicamente que Jesus escolheu para ser a rocha da igreja. A queda de Pedro não foi o fim da história dele, foi o começo da verdadeira força dele. Porque só depois de admitir a fraqueza é que ele parou de confiar em si mesmo e começou a confiar em Deus. Então, na próxima vez que alguém te corrigir, resista ao impulso de se defender primeiro. Escuta até o fim antes de responder. Peça desculpa sem explicação, sem mais. Não, sem justificativa. Só eu errei. Desculpa. Faça um exame de consciência à noite, essa semana. Onde eu fui soberbo hoje? Onde eu me achei o centro? Isso não é sobre virar tapete. É sobre parar de gastar energia defendendo uma imagem que no fundo nem é real. A humildade não te torna melhor. Ela é a única coisa capaz de transformar até seus piores vícios em ponto de partida para a graça. Se você é jovem, é fácil confundir confiança saudável com soberba disfarçada. A diferença nunca esteve em ter convicção, esteve em conseguir admitir, sem drama, quando você errou. Confiança de verdade não precisa provar nada para ninguém. Só a insegurança disfarçada de orgulho precisa. E olha que interessante, Jesus, sendo Deus, entrou em Jerusalém montado no jumento, não num cavalo de guerra. O rei do universo escolheu o símbolo mais humilde que existia. Não se esqueça, admitir que você precisa de ajuda não é fraqueza. É a única porta que existe para virar rocha.